o seu nome completo? Elaine Maria Chaves Martins. Você nasceu em Carnaubal ou se mudou pra lá? Como foi? Não, eu nasci em Sobral, né? Mas minha família inteira é de Carnaubal, tanto de pai quanto de mãe. A gente conversou, né? Que eu, vou ser sincera, eu fiquei um pouco nervosa assim. Estou nervosa de conversar com você porque por ser uma mulher na política e é um desejo meu que é cursar ciências políticas e é justamente essa área que eu quero. Então eu estava até ontem conversando com um namorado que eu tava meio assim, porque eu pensei, gente, eu vou entrevistar ela amanhã. Aí eu fiquei meio assim, eu vou entrevistar ela, tipo, com o intuito só do trabalho ou vou entrevistar ela com as minhas curiosidades sobre a política? Aí eu falei com ele, ele falou assim, tem tudo, os dois, deixa as duas partes. De onde surgiu esse seu sonho de virar vereadora e agora você vai se candidatar, né? Estou como pré-candidata a prefeita lá de Olha só Carnaubal. isso. Mas eu acredito que o meu sonho nasceu desde que eu vim ao mundo, sabe? Desde que eu me entendo por gente, a minha família está inserida nessa missão, que eu acredito que seja uma missão, que é a política, lá de Carnaubal. Desde que eu nasci, meu pai está inserido nela. Depois, minha irmã, né, Maiara Martins, também teve sua contribuição, foi eleita a vereadora em Carnaubal. Infelizmente não pôde fazer o seu trabalho, né? Ela veio a falecer na primeira sessão, só participou da primeira sessão, mas eu sempre brinco e digo que ela não teve o poder de fazer grandes obras no nosso município, mas um grande poder que ela teve foi de deixar uma marca no coração de diversas pessoas, e uma coisa assim linda de se ver, sabe? Onde eu visito, onde eu escuto, é muito gratificante isso. E aí eu fui me encantando, né? Agora trazendo um pouquinho para mim, eu fui me encantando com o poder da política na vida das pessoas, de realmente transformar, de realmente trazer esse lado humano, afetivo também, do cuidado, quando a gente pode observar que a política ela faz parte de tudo. Sim. Da vida da gente, né? Até digamos, das pequenas coisas como a iluminação, as ruas, uma saúde, as escolas, né? Então, assim, muitas vezes a gente escuta que pessoas que não gostam da política, mas Verdade. você precisa. Não é uma questão de gostar, é uma questão que você precisa compreender o que é e você precisa entender que, querendo ou não, mesmo que você não goste daquilo, a política ela está inserida na nossa sociedade e ela é extremamente importante. E diariamente, Sim. em tudo, né? Então, assim, eu fui me encantando cada vez mais. Na primeira vez que eu fui candidata a vereadora, eu ainda estava fazendo a faculdade, né? Então foi assim um leque de informações, né? Tudo era muito novo, eu sempre ficava nos bastidores e aí eu passei a ser protagonista, né? Digamos assim, da novela, né? Fui candidata e infelizmente não logrei êxito na minha primeira campanha. Com quantos anos, a primeira vez? Eita, eu acho que foi 18. Nossa! Né? A plateia interagindo. Né? Então, salvo engano, foi 18. Eu vou até dar uma conferida. Na idade 18 ou 19, algo assim. Fazendo 18. Algo assim, né? Foi entre 18 e 20 anos, né? Que eu fui mais ou menos. Depois eu vou dar uma conferida e repasso para vocês. Chega uma idade que a gente não vai contabilizando mais nada, né? Depois dos 25 a gente vai passando para frente, né? Mas na minha primeira campanha eu não fui eleita, né? Fiquei como primeira suplente. E assumi posteriormente, porque saiu um vereador e aí eu assumi a vaga, né? Quem fica como primeiro suplente fica nessa vaga como se fosse reserva, né? E aí, quando chegou para a próxima campanha, meu Deus, e aí? Vai ou não vai? Aí vem aquele mix, né? Tinha tudo. Eu sou hoje formada em odontologia, né? Sou dentista Áreas de bem profissão. Mas, mulher, áreas bem diferentes, mas que fazem todo sentido, né? E já a gente chega aí. E aí eu fiquei, meu Deus, e aí? O que eu vou fazer na minha vida? Será que eu vou pra cima, vou querer?
e vou me envolver novamente, ou se eu vou seguir, né, a minha trajetória como dentista, e que é uma paixão que eu também tenho. Chegou a atuar? Como dentista? dentista? Cheguei. Trabalho de vez em quando em clínicas, trabalhei em Ubajara, no posto de saúde. Já Nossa. tenho uma trajetóriazinha, tenho 2 especializações também. E aí a gente vai, tanto na política quanto na odontologia, tentando se aprimorar e se aprimorar. O mundo é altamente dinâmico e se você não acompanhar, você vai ficando para trás, né? Então, e aí eu, meu Deus, e agora? Aí eu pedi muito discernimento a Deus, né? Sou uma pessoa católica, acredito muito em Deus, em Jesus Cristo, e sempre que alguma coisa toca no meu coração, se é para ser ou se não é, eu sempre busco o auxílio, né? E aí parei, pensei, pedi discernimento e resolvi embarcar. Bora para cima, né? E fiz uma campanha extremamente difícil, né? Hoje você pode observar que a política ainda são muitos homens. São. Né? A ideia do paletó de antigamente, de tudo isso, né? Ainda é bem uma imagem de homens, né? E na época que eu entrei como vereadora, que eu estava na primeira suplência, eu lembro como se fosse hoje, eu entrando na Câmara, uma menina, né? Uma mulher, e quando eu olhei, meu Deus, quando eu entrei lá, são 11 vereadores, né? Eram 10 homens e eu, mulher e menina. O pontinho rosa, né? Então, assim, para mim foi um crescimento enorme, pessoal, demais, assim, profissional, sabe? Eu tenho muita gratidão pela minha trajetória. E aí, hoje, vereadora do município, estou como vereadora, né? Não é uma profissão. E hoje eu vejo que existem 3 vereadoras na minha Câmara, né? Já é de grande valia. É de orgulho. Na época da minha irmã eram 2, né? E hoje nós somos 3. Então, assim, é uma evolução. É o que nós precisamos? É o que eu acho que seja plausível para a sociedade? Ainda não. Né? A minha visão é que se fosse 50%, 50% era. Mas Né? acho que, tipo, como você falou, né? É uma evolução. Você viu uma evolução. Com certeza. E aí a gente entra naquele debate de que hoje nós conquistamos muitos espaços, nós mulheres. Mas nós precisamos entender que nós precisamos conquistar ainda mais. Com certeza. E uma das melhores formas também é essa representatividade. É justamente isso que a gente está buscando. A gente teve a ideia de fazer esse livro como se fosse uma questão de tipo um livrinho de autoajuda. Porque, querendo ou não, a gente não tem tanta representatividade hoje. Realmente, se a gente for olhar 30 anos atrás e hoje, é maior, mas não é ainda tão grande. De jeito nenhum, não tem nem como falar. E são inspirações. Inspirações. Tipo, quando a Yanara comentou, vocês deviam entrevistar a Elaine, porque ela vai se candidatar para prefeita e tal. Eu falei, quero. Porque, tipo, querendo ou não, você é uma inspiração. Pra mim hoje, porque é uma área que eu quero seguir, é uma inspiração. E a gente quer trazer justamente mulheres de todas as áreas, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa ela tem um sonho diferente e muitas vezes a sociedade ela fala, não, você não pode ter esse sonho, porque não cabe a você. E hoje a gente consegue enxergar que sim, cabe. Cabe a nós mesmos lutarmos para conquistar os nossos direitos, conquistar os nossos lugares ali. Perfeito. E é isso, é seguir em frente, é acreditar. E o resumo que eu posso dizer da minha trajetória até aqui é que antes o que eu achava que era impossível, hoje eu vivo o possível. É o dia a dia. E me sinto altamente realizada com isso. Em algum momento você já sentiu que as pessoas não colocaram tanta fé em você por conta da... Nossa, demais. Na
tive experiências de dizerem que eu não vou votar numa menina, na época, né, da campanha passada, de que não acreditavam em mim, que não acreditavam no meu potencial. O que uma mulher quer fazer na política? O que às vezes parece só história, né? É realidade. Eu pensei diversas vezes em desistir. Diversas. Mas eu não desisti. E olha onde está agora. E agora eu não vou desistir. Porque eu acredito no possível. Porque a gente aqui vai fazendo o que é possível. E Deus faz o impossível. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que tudo isso que nós mulheres vivemos ainda, eu sei que muito foi conquistado. Tenho muito respeito a todas as mulheres de todas as áreas que lutaram pra gente estar onde a gente está aqui hoje. É igual a gente estava conversando lá embaixo. Isso. O fato de nós, aqui, essa sala, tem 30 mulheres. 30, na nossa sala. A nossa sala de segunda administração tem 30 mulheres. E, tipo, a gente conversa e fala, caramba, em pensar que o fato da gente estar aqui, nessa sala, foi conquistado por mulheres lá atrás, porque antes a gente não tinha o direito de frequentar uma escola, a gente não tinha o direito de votar. E quando a gente foi votar, era com a permissão do marido. Não é louco pensar que a gente não tinha direitos básicos. E hoje a gente tem esses direitos. E é muito bom em pensar que a gente tem esses direitos e a gente ainda tem que lutar para conquistar mais. E não desistir. Não desistir. Lutar pelo que a gente quer. Lutar pelo menos por uma equidade, né? Sim. É o nosso tema. É equidade de gênero. E seja a área que for. Antes, uma mulher ser médica. Né? E olha quantas conquistaram. Né? A gente observa aí, na época, falando aí de odontologia, antigamente eram os barbeiros que eram chamados, né? Era. E olha o tanto que a gente conquistou para que eu hoje seja dentista. Né? Às vezes a gente sente que ainda a gente tem que provar para o mundo por que a gente está lá. A gente tem que Todos mostrar que nós somos capazes. merecedores. Todos os dias, parece que é assim um negócio. Mas faz parte. E se hoje a gente está traçando essa história para que amanhã venham 2, 3, 4, 5, 6, 10, um propósito tem. Um propósito de lutar por ele. Entendeu? Então, eu acho que a gente vem ao mundo para tentar, essa é a palavra, tentar deixar um legado. O seu pai, ele era da política. Isso. Foi uma inspiração para você? Com certeza. Com certeza. Quando você... Porque 18 anos, gente, pelo amor de Deus. 18 anos. Deixa eu só confirmar a idade, que eu não me recordo muito bem. Mas quando você chegou e falou para ele, pai, quero seguir na área da política, como foi? Nossa, eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente sentou, meu pai e minha mãe, né? Sempre foi os dois, não só meu pai. Mas é muito prazeroso também falar sobre eles, porque eles nunca me impuseram nada. Nunca. Foi sempre confio em você e o que você decidir para mim, a sua felicidade é o que vale, né? E aí eu lembro quando eu falei, ele só sentou e disse assim, você viveu a minha trajetória, você viu tudo que eu passei. E aí? O que é que você quer? Nossa. E que você faça o que você se sentir feliz. E como sempre, né? Conte com o apoio, né? E por aí vai. Foi igual quando eu fui decidir que eu queria fazer odontologia. Eu brinco até hoje que eu lembro que quando eu estava visitando umas faculdades, né? Eu me formei na Unifor, lá em Fortaleza. E aí, quando eu estava visitando umas faculdades, eu passei na Unicristos, passei na Unifor. E aí, quando eu fui visitar, meu Deus, para ver, né? Se realmente eu me encantava pelo local, por tudo, né? Eu lembro até hoje, meu Deus, quando eu entrei na Unifor, eu falei assim, nossa senhora, eu me apaixonei até pelo cheiro da clínica. Né? Porque assim, você entra no consultório odontológico, você sabe que tem o cheirinho, né? Do consultório odontológico. E quando eu entrei, meu Deus, é isso aí. E eu sempre fui apaixonada por sorrisos, sabe? Assim, meu foco é sorriso. E assim, quando na faculdade mesmo, principalmente com prótese, né? Que é a chapra, né? Eu lembro que quando a gente fazia a entrega das chapras lá,
aos pacientes, meu Deus, assim, a felicidade deles por estar podendo sorrir, sabe? Isso foi me encantando cada vez mais. Então, eu uno muito essa questão da política com a odontologia, com a capacidade de fazer as pessoas felizes. Esse sentimento, sabe? Essa expressão, né? Porque o sorriso, para mim, é o reflexo da alma, né? E aí você conseguir proporcionar a alguém algumas situações de que não eram possíveis e que talvez por acreditar se torne possível, né? Então foi assim, conciliando e se deixar eu vou falar demais. Pode falar, a gente quer isso. Como você atuou como vereadora, como você falou, né, sobre a questão do sorriso, os feitos que você fez durante o seu período que você estava atuando como vereadora foram grandes, realmente. A gente sabe que, mesmo que pequenas coisas realmente fazem com que as pessoas elas se sintam escutadas. Porque é isso. Quando a gente vota em uma pessoa, é porque a gente espera que essa pessoa ela olhe e fale, ok, essa cidade está precisando disso. As pessoas precisam disso. Como foi para você escutar e fazer? Essa parte da escuta, ela não foi só no passado, né? Ela precisa fazer parte do agora e do futuro. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e que aprimore, você precisa escutar. Como é que você vai saber o que está precisando em determinada comunidade para você ir lá como vereadora pedir uma indicação, pedir um requerimento, se você não escuta, se você não sabe? Não sabe o que aquelas pessoas querem. E o que a comunidade precisa. Então, assim, a parte do escuta tem que fazer presente em todos os dias. Você só constrói algo se você escutar. Entendeu? Então, você só constrói alguma coisa, você só tem um intuito se você escutar cada um. Escutar um jovem, escutar um idoso, escutar uma mãe de família, escutar uma mulher trabalhadora, um homem trabalhador. Solucionar e ser o rei da pátria, o salvador, nunca ninguém vai ser. Realmente. Mas você precisa trilhar e tentar que o básico seja feito. O básico de básico não tem nada, é o tudo para muitas pessoas, né? A pirâmide. Em administração a gente estuda que tem a pirâmide, onde tem as necessidades fisiológicas, que sem elas a gente não consegue pular para o psicológico e muito menos para as autorrealizações. O básico, mesmo tipo o nome básico, entre tudo. aspas, Ele é tudo. É o que você precisa para conseguir alcançar outros feitos além disso. Você falou que quando você entrou na Câmara dos vereadores, eram 11 e você era a única mulher. As escolas aqui em São Benedito, a gente tem o congresso da UBS. E acho que foi mês passado. Eram 10 e eu 11. Congresso da UBS. E no mês passado, os grêmios eles são convidados aí para esse congresso. E como você sabe, né, o grêmio que é as pessoas que representam a escola. E eu fui convidada para ir. Foi eu e uma outra menina de redes. Quando a gente chegou lá, a gente foi, sentou bonitinho, esperamos. Começaram a chegar meninos de todas as escolas. Eram 3 meninas, entre 15. 15 pessoas eram 3 meninas. E muitas vezes isso fez com que eu pensasse, caramba, é real. Porque uma coisa é a gente estar aqui, a gente está conversando sobre realmente, é difícil uma mulher se posicionar na política, é difícil uma mulher se posicionar em diversas áreas. Mas a gente falando, pessoas que não viveram isso, realmente, elas não têm noção de que isso é um fato. E nós precisamos empolgar para que as mulheres queiram cada vez mais ocupar espaços. Sim. Né? Porque às vezes nós mesmos desacreditamos de nós. Não vou não, que eu não vou nem conseguir. Depois vou não.
A gente precisa mostrar para as mulheres com o nosso exemplo, seja você, seja você, seja você, seja a Drica, seja você, com o nosso exemplo, mas que o nosso exemplo sirva para que entendam que é possível. É possível. E precisamos empolgar cada vez mais. Sem sombra de dúvidas alguma. Comentei pra você que eu tenho vontade de cursar ciências políticas. Tipo, a minha vontade foi uma coisa muito. Tipo, eu sempre tive isso dentro de mim. Sempre, sempre, sempre. E eu vi um documentário uma vez que era a respeito da democracia em vigência. E eu sempre fui apaixonada por ler, sempre, sempre, sempre. Adoro ler livros. E eu li um livro que um professor de história me deu de presente, que era Todos os Nossos Ontens. E nele fala um pouco sobre o nazismo e sobre tudo isso. E é um livro muito forte de se ler. E foi quando eu comecei a me interessar por política, me interessar por humanas, por essas coisas todas. E quando eu vi esse documentário, eu pensei, gente, pelo amor de Deus, eu quero isso. Eu quero. Se identificou. Eu me identifiquei. Eu falei, gente, é o que eu quero. Eu quero, como você falou, eu quero dar voz. Eu quero ver o sorriso no rosto das pessoas e, tipo, porque eu imagino que o sentimento de você ver pessoas felizes falando, ela faz um papel muito bom como vereadora, é gratificante, porque é como se fosse um reconhecimento do seu trabalho. Porque, tipo, as pessoas, elas acham que na posição que você tá, é fácil, por que ele não faz isso? Por que ela não faz aquilo? Só que é muito burocrático, muito burocrático, sem sombra de dúvidas. Então, eu imagino que o processo, assim, desde você escutar e pensar, eles precisam disso, até você fazer aquilo e botar em prática, tem muita burocracia, um passo a passo muito grande. E acho que por isso algumas pessoas, elas não fazem certas coisas, né? E assim, tem a questão também que lá na Câmara hoje, né, eu sou a vereadora que mais tem pauta lá no município. Só que a execução não fica com o legislativo. A execução é o executivo municipal. Né? Quem faz é a administração que hoje rege lá. O nosso papel é levar, é mostrar o que precisa ser feito, mas a execução em si é o executivo. Como funciona? Pronto, a gente põe as indicações, requerimentos, projetos de lei, tem também os projetos. Você pode botar a pauta que você vê que a sua comunidade está necessitando. Só que a execução, quem realiza é o executivo, é a administração atual. Para você se candidatar para vereadora, você chega aonde? Porque eu sei que tem que ser uma pessoa que ela tenha uma influência. Na verdade, para ser candidata a vereadora, você precisa exercer os prazos de cadastro. Né? Hoje, para você ser vereadora ou senadora, ou deputada, ou prefeito, ou seja o que for, você tem que estar afiliada a um partido. Né? Você procura um partido que você acredita, estuda um pouquinho para entender o que aquele partido traz, se você se identifica, né? E aí você se filia a esse partido. Aí tem os prazos eleitorais, tem toda a trajetória. E aí, posteriormente, você se candidata. Você Pré-candidata, né, no caso. Pré-candidata. Posteriormente, candidata, e aí vai a luta. Hoje eu tô no MDB. MDB. Um partido de centro. Eu tive sempre muito contato por conta da Samara, né? Sim. Ela é caveira e a minha mãe mora lá. E ela também é do MDB. Então, e o pai dela, o Dira, ele sempre teve muito contato com a família, a gente acompanhou quando ele se candidatou, a gente acompanhou quando ele foi eleito, tudo isso. E aí, toda vez que, tipo, eu cresci vendo isso e eu cresci admirando isso, porque, tipo, na minha família tem vereadores, que é o Marcolino Franco e a Adriana, são tudo família por parte de vó. E no final todo mundo é parente, todo mundo é parente. Ai, da minha família. A minha família é, meu Deus do céu, é enorme. Não sei se você conhece os Francos. Sim.
francos, francos. Todo mundo lá é um grande mistureba. Então, tipo, na minha família tem muitas pessoas de várias áreas, várias áreas. E eu sempre fui muito tentada a essa parte da política. E eu sempre tive muitas dúvidas, muitas dúvidas. E algumas, inclusive, eu converso muito com a Samanta. Eu converso muito com o Tiro. Uma vez eu fui na casa dele e eu comentei, né, que eu tinha muita vontade, tipo, sabe? E aí ele falou, tente, porque é bom, é gratificante. E assim, você só vai saber se consegue se você tentar. Se você não tentar, eu podia não ter tentado. A escolha é sua. A escolha é sua. Né? Eu podia não ter tentado entrar na política, podia nem estar aqui hoje. Mas eu não escolhi. Tudo na vida são escolhas. Quando você entrou na política, você falou que eram 10 homens, você mulher. Alguma vez algum deles tentou passar por cima de você? Tentou ter a voz mais alta do que a sua lá dentro? Ainda eu acho que causa uma estabilidade, né? Mas graças a Deus eu sempre fui representada, sempre fui respeitada dentro da Câmara. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu acredito que um dos principais desafios que eu enfrentei foi por ser mulher e jovem. Que ainda hoje eu enfrento. Realmente. Ainda hoje eu enfrento. Essa desacreditação ainda de mulheres na política. Agora você vai se candidatar? Pré, né? Pré-candidata. Você vai ser uma pré-candidata. E durante esses períodos, quais foram as suas maiores realizações? Não só no âmbito profissional, mas no pessoal também. Hoje eu digo que a política me fez, o meu pessoal me fez crescer assim de uma maneira incrível, de ver pessoas como pessoas, de ser solidária a diversas causas e acreditando que é possível, como eu falei anteriormente. Realmente. Acho que um dos maiores erros é que, na maioria dos casos, não enxergam mais nós como pessoas. Algumas vezes como máquina, como objeto. Não tem aquela coisa de olhar e ver o lado emocional. E eu acredito muito também no social, gente. O lado social, o lado de fazer trabalhos sociais nas comunidades. Hoje nós temos comunidades muito carentes. Carentes de atenção, carentes de afeto, carente também, né, do financeiro, mas muito mais sobre seres humanos. E eu não falo só na política, não. Por exemplo, quando eu trabalhava no posto de saúde como dentista, altas vezes várias pessoas iam lá mais para serem escutadas, sabe? Não é tratar ali só, pronto, senta aqui na cadeira, vou te arrancar o dente, pronto, vai embora. Não, não é isso. Tudo bem, como você tá, conversar, realmente tratar a pessoa como pessoa, sabe? E nisso a gente viu até na faculdade, e às vezes a gente deixa passar essas cadeiras, né? Mas que elas fazem total diferença no dia a dia. Ontem a gente teve uma entrevista com uma mãe de um menino atípico. E ela falou que ela tinha muito bloqueio de conversar sobre. Só que quando ela viu que se ela não falasse, se ela não perguntasse, não tirasse as dúvidas dela, isso não ia interferir só na vida dela, mas na do filho dela. Eu imagino que, tipo, hoje, o que você faz é justamente esse papel, né? É lutar pro bem de toda uma população. Lutar para que as pessoas sejam realmente ouvidas. Em algum momento você sentir que tá realmente seguindo e tá fazendo o seu papel de uma maneira correta? Sinto. Sente. A gente é um ser humano, nós erramos, É normal, é humano. É humano errar, né? A gente sabe que nem Jesus Cristo agradou a todos, mas a gente vem tentando fazer o máximo e o possível. Porque não basta, né? A gente sempre vai ter críticas. E aprender a lidar com elas. É você ser sempre consciente do coração que você tem, da intenção que você tem.
e tentar sempre fazer o melhor. Vai ter dias que você vai estar mal, vai ter dias que você vai estar desacreditado em tudo, vai ter dias que você vai pensar em desistir, vai ter demais. Mas você precisa acreditar no propósito e você precisa entender que para viver o propósito vai ter coisas boas e coisas ruins. Como é para você conciliar o seu âmbito profissional com o familiar? Então, hoje eu também namoro, né? E ele mora em Fortaleza, Nossa. né? Às vezes fica um pouquinho difícil de conciliar porque é uma correria. Antes, quando eu trabalhava em Ubajara, era o dia todo em Ubajara. De noite eu estava em Carnaubal fazendo minhas visitas, estando na Câmara Municipal também. E aí tinha minha especialização, que eu tinha que correr do trabalho na sexta-feira para ir para Fortaleza fazer a especialização. E eu dei 2 vezes burnout de cansaço. Meu Deus. Mas chegou aquele cansaço extremo. Desmaiei. Gente. Apaguei total, dentro do consultório. 2 vezes. Aí eu fui ao neurologista, né, na época. Fui ao neurologista na época. E aí foi quando ele até brincou, né? Um amigo da nossa família, o neuro, e aí ele disse, rapaz, e aí, o que você quer? Você quer viver ou você quer morrer de trabalhar? E aí foi quando eu repensei, né, sobre isso e eu deixei o posto de saúde de lado e comecei a trilhar mais em Carnaubal 100% e atendimentos clínicos em consultórios variados. Porque muitas vezes, eu vejo isso, porque eu faço isso direto, que é a autocobrança de tipo, você... Total. Ai, tipo, Total. tem que fazer isso, 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 isso. Só que, tipo, muitas vezes, eu tô aprendendo agora a pedir ajuda. Sim. Porque antes eu não conseguia pedir ajuda. Era uma super poderosa, né? Digamos assim, né? Acho que porque tipo, a gente tá tão acostumado a muitas pessoas falarem, você não consegue. Aí você fala, eu consigo sim. Só que essa coisa de falar consigo sim, acaba que você se sufoca de coisas e. Pronto, você falou aí uma frase, aí me remeteu muito na época da política, né? O quanto eu escutei que eu não conseguia. Teve um episódio que eu passei, eu cheguei em casa morrendo de chorar. Não tenho vergonha de dizer. Morrendo de chorar, eu cheguei pra minha mãe, mãe, eu não vou aguentar. Eu não consigo. Eu não consigo. E chorava feito uma criança mesmo, assim, por que isso tá acontecendo e tal e tal. E aí eu deitei, né? Minha mãe, minha filha, tenha paciência, faz parte, né? Do processo e tal, de vida da gente, de escolhas, né? E aí eu, antes de dormir, eu pedi, meu Deus do céu, me dê discernimento, o que fazer? E aí, a partir desse dia em diante, eu falei, rapaz, tu quer saber? Eu vou mostrar para quem disse que eu não conseguia, que eu consigo, e eu ainda vou fazer bem feito. E foi com essa firmeza que depois desse dia eu caminhei à frente. E é com essa firmeza que eu tenho que acordar todos os dias. Porque é como eu lhe falei, às vezes é como se fosse assim, todos os dias eu tenho que provar o porquê que eu mereço estar ali. Né? É ser um super-herói. Mas a gente precisa voltar e ver que nós somos seres humanos, né? Eu sou uma mulher, você falou quando a gente estava conversando ali embaixo, que às vezes a gente vai se deixando de lado um pouquinho, né? E eu, rapaz, eu olhei para baixo e eu olhando aqui, né? Deixando de lado um pouco a feminilidade, né? Mas todo dia a gente entender que nós somos mulheres, que nós precisamos nos cuidar antes de tudo, porque ninguém faz nada bem feito se não tiver bem cuidado. É o interno também, né? É o psicológico. Hoje a gente vê e vem de uma sociedade que está com o psicológico abalado. Realmente. Né? E nós fazemos parte dela. Então, assim, esse reforço diário mesmo, de trabalhar o nosso emocional, de trabalhar a nossa fé, eu acredito que faça total diferença no dia a dia, né? Realmente.
Para encerrar, como é que você se sente sabendo que hoje é um exemplo para não só diversas mulheres, mas também para meninas? É até emocionante falar sobre isso, né? Eu acho que é isso que faz valer a pena. É acreditar que hoje eu sou exemplo a alguém que quer estar aqui. Alguém que antes não tinha um exemplo, hoje De mostrar que verdadeiramente é possível. é possível. Sabe? Isso é gratificante demais. Demais você escutar isso de alguém. E é isso que fortifica, é isso que é o gás, é isso que vai movimentando para que a gente continue nela. Porque, como eu falei, a gente teve essa ideia para trazer inspirações. Você ser uma inspiração na política, você mostrar que a gente tem lugar, é algo esplendoroso, é algo excepcional, de verdade. E é um papel nosso de dizer que é para ter uma, é para ter duas, é para ter três, é para ter quatro, é para ter cinco, é para ter o quanto quiser. E o nosso papel também é chegar para todas e dizer que é possível, seja o que for, na política, ou ser médica, ou ser dentista, ou ser administrador, ou ser o que for. O nosso papel dessa geração, eu acho que é esse, é incentivar. É chegar, por exemplo, uma pessoa e dizer assim, lá meu sonho é entrar na política, como teve agora, recentemente, uma amiga minha que estudou comigo quando eu era pequena, que eu já estudei aqui em São Benedito também, no CEPAC, né? Estudei em Carnaubal, depois de Carnaubal vim pra cá, a gente estudou junta na época lá em Carnaubal, quando eu era pequenininha, depois a gente veio pra cá e ela me relatou uma vez, ela disse assim, amiga, meu Deus, meu sonho era entrar na política, mas eu nunca tive coragem. E eu aqui não vem ao caso eu dizer o nome, mas eu disse assim, eu fulano, bora. E eu nem, ainda não tinha decidido se ia ser pré-candidata a prefeito ou pré-candidata a vereadora. E não é sobre isso, não é sobre mim. É sobre o todo, sabe? E aí eu disse pra ela, bora mulher, cria coragem, vá. Se esse é um sonho seu, você só vai saber se você tentar. E assim foi. Hoje ela tá como pré-candidata a vereadora. E é isso. É necessário inspiração e incentivo. A gente só vai conseguir conquistar o que a gente realmente quer quando tiver coragem de correr atrás e falar, vamos. É isso aí. E é de mãos dadas, né, que a gente vai ajudando a todas e tentando contribuir para que as mulheres possam verdadeiramente ocupar os sonhos delas.